Toda empresa hoje, seja qual for o setor dela, o tamanho dela, eu acho, Charles, que um dos motivos de um eventual êxito dessa empresa é a forma e a capacidade que essa empresa possui, tá, de coletar dados disponíveis no ecossistema dela, tá, entender esses dados e aplicar para melhoria do serviço ou do produto gerado, tornando a experiência do cliente melhor. Esse é o ponto. Mas aí você tem uma questão sensível envolvida, que você está tendo acesso a dados, a informações de outras pessoas, de outras empresas. Como é que você enxerga esse momento de inteligência artificial, de dados? Como é que a Lanlink, né, cuida e trata essas informações disponíveis, meu amigo? Faz sentido, Charles? Total. Acho que essa é uma das grandes discussões no mundo hoje em dia, né? A questão da privacidade de dados, do uso de dados pelas, o pessoal chama das big techs, né? Pelas redes sociais, para poder direcionar seus algoritmos. Acho que tem uma questão aí social profunda que acho que não é a gente não consegue tratar aqui, né? Mas sem sombra de dúvidas, isso tem contribuído até para essa polarização da sociedade que a gente tem visto no mundo todo. Isso não é característica do Brasil, né? Então, existe uma série de preocupações. Ao mesmo tempo, a gente está num momento que eu considero tão transformacional quanto, quando eu falei, a internet foi uma coisa que transformou o mundo. A inteligência artificial está num momento que eu acredito que vai transformar a nossa sociedade, né? E aí tem uma série de discussões, né, sobre como regulamentar a inteligência artificial, o uso dela, e ela se baseia totalmente em dados, né? Ela é nada mais que um conjunto de algoritmos que, a partir de um conjunto gigante de dados, produz resultados que a mente humana de um ser humano normalmente não conseguiria, né? E a questão da privacidade de dados, a gente tem legislações, aqui no Brasil tem a LGPD, que a gente tem visto uma série de empresas se preparando para isso, mas algo novo. É muito recente ainda, né, Charles? É muito recente ainda. Não tem muita experiência. Os mecanismos de controle desse manuseio de dados, não é? Exato, muito recente. As próprias consultorias que se propõem a implantar estão fazendo seus primeiros casos, né? E muitas empresas ainda não estão levando isso tão a sério porque não doeu no bolso, né? A gente ainda não viu aplicações mais rigorosas de multas no Brasil da LGPD, mas é uma lei que já está em vigor. Então as pessoas, principalmente quem trata com dado pessoal, né, de pessoa física, tem que tomar muito cuidado. Existem tecnologias que ajudam nesse tratamento de anonimização dos dados, é uma coisa muito importante, principalmente para os algoritmos de inteligência artificial e para o próprio exemplo que você deu, né, onde você não considera o Daniel, mas o perfil de quem é o Daniel, tá certo? Para você poder juntar com milhões de outros perfis e você ter inferências sem nominar. Eu não preciso ter o CPF do Daniel, não preciso ter o nome do Daniel, nem nada disso. Eu preciso ter um conjunto de atributos que permitam que a minha inteligência gere aquela informação que para você é interessante. Então, existem tecnologias para isso, mas como tudo na vida é processo, né? E gente, né? A gente lá na Lanlink tem um cuidado muito grande de treinar as pessoas. A gente usa tecnologia chamada de DLP, que é o sigla em inglês para Data Loss Prevention, né? Você prevenir a perda de dados, onde você pode automaticamente classificar as informações, os documentos, onde é que eles podem transitar, se é só interno, se é só num grupo de pessoas. Então, tecnologia existe para isso, a gente tem aplicado isso internamente e em muitos clientes, né? Mas isso é fruto de um processo, de uma cultura interna, de treinamento e capacitação das pessoas. E a gente está vivendo um mundo do negócio chamado cyberataques, né? O roubo de dados, de credenciais, é algo que toda empresa está sujeita e pode estar exposta à LGPD, o vazamento de dados pessoais das pessoas.
E eu costumo dizer o seguinte, não tem nenhuma empresa que vai dizer, eu estou à prova de ser atacada, a não ser que ela esteja totalmente desplugada, viva no mundo analógico, né? Então, assim... A partir do momento que haja uma mínima interação em rede digital, você está exposto. Está exposto. E por mais que você invista, e é importante, é um dos maiores prioridades de investimento das grandes empresas e das áreas de tecnologia, é melhorar a parte de segurança, você não está imune de você ser atacado. Você tem esse produto lá, eu estou perguntando aqui para a M7 já. Você tem esse produto lá de segurança, de tentativa de... A gente tem uma empresa que faz parte do grupo, chamada Trust Control, que é uma empresa focada em segurança em cibersegurança. Focada nisso. É porque é uma área muito específica. Então, a gente tem um grupo, dentre as 1.100 pessoas do grupo Planlink, lá na Trust a gente tem mais ou menos umas 50 pessoas especializadas na área de segurança da informação. Por isso que eu falo, porque a gente tem essa empresa há mais de 10 anos. Então, eu vivencio essa questão e tenho vivenciado o incremento de ataques que as empresas têm tido. E as empresas mais, vamos dizer assim, maduras nessa questão, elas não estão mais tratando da questão de dizer eu não vou ser atacado. Elas, além de se prevenir para dificultar os ataques, elas já estão implementando medidas do sentido de em quanto tempo eu vou me recuperar quando eu for atacado? Quantos dias de dados ou horas de dados e de processamento eu estou disposto a abrir mão?